Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Investigação Criminal e na presença da Eduarda Furlan Borges. Ela, que é filha da Viviane Furlan, mais uma vítima de feminicídio no nosso país. A Viviane Furlan, com apenas 38 anos, foi vítima de diversas facadas na madrugada do dia 2 de janeiro de 2024. O principal acusado desse caso é o Haroldo Augusto da Cruz, de 56 anos, que está preso e era ex-companheiro da Viviane Furlan. Esse homem, só para vocês terem ideia, ele era policial militar aposentado, tinha mais de 30 anos de polícia. E, infelizmente, nós temos aqui uma família dilacerada pela perda da Viviane. A Viviane, ela deixou duas filhas, uma de 17 anos, que é a Eduarda, que está aqui com a gente hoje para participar dessa entrevista. Ela tem 17 anos e é emancipada, e ela não era filha do Haroldo. E o Haroldo, junto com a Viviane, deixaram uma outra menina de 12 anos. Inclusive, essa menina de 12 anos, ela presenciou o crime. Haroldo desferiu diversas facadas contra a Viviane dentro da sua própria residência e essa moça, infelizmente, veio a óbito. Mais uma vítima de feminicídio, e esse é o primeiro feminicídio de 2024 no estado do Paraná, já que é um caso que aconteceu em Marialva, no Paraná. Hoje, com a Eduarda aqui com a gente, nós vamos entender como que era essa família, como que era a relação da Eduarda com a mãe, como que era a relação da Eduarda com o próprio Haroldo, já que essa jovem conheceu o executor do crime da sua mãe. Como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans azul e um tênis preto. Estou sentado em uma cadeira marrom. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com uma caneca. À minha esquerda, uma luminária e uma grande televisão, a qual vemos a Eduarda, já que a nossa entrevista acontece via videochamada. A Eduarda tem cabelo comprido preto e pele parda. Ela está vestindo uma camisa verde e cinza. Atrás dela, uma parede branca e uma cortina. Duda, posso te chamar assim? Aham. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer conversar contigo. Agradeço muito a sua participação aqui, porque hoje você é a voz da sua mãe, e quando eu falo com um familiar de uma vítima, é importante para todos nós, porque você acaba sendo a voz não só da Viviane, não só da sua mãe, mas de várias outras Vivianes que pedem socorro, vários outros familiares que agora pedem por justiça. Duda, quero que você me explique como que era a relação sua e da sua mãe dentro de casa. Porque desde o dia dos fatos você não morava mais com ela, certo? Isso. Então, a gente era bem próximo, assim. E a gente ainda brincava, e até minha avó paterna acha meio errado, assim, o fato de... O jeito que a gente sempre se tratou, porque a gente via mais como amigos, assim. Eu sou assim até que meu pai, entendeu? E a gente brincava bastante, assim. Toda vez que tinha algum problema, mesmo não morando junto, ela vinha e, sabe, tentava me pôr junto para tentar resolver junto com ela e pedir minha opinião. Ela sempre vinha aqui em casa e eu também sempre ia lá. E antes mesmo de eu sair, era bem tranquilo. Tipo, a gente sempre se deu muito bem. Ela ainda brincava que a nossa família era só nós três, mesmo quando ele ainda morava lá. Aí aconteceu alguns problemas dentro de casa, mas a relação continuou a mesma. Se a gente discutir alguma vez ou outra, era por conta dele mesmo. Certo. Então chegou a morar no local onde aconteceu tudo aquilo, você, a sua irmã de 12 anos, a sua mãe e o Haroldo, certo? Sim. Moravam vocês 4. Sim, até setembro. Setembro de 2023. Um pouco antes de setembro. Acho que um mês antes, um mês pouquinho antes. Certo. E por que você sai da casa? É que assim, eu estudava à noite, porque eu trabalho de dia, eu trabalho desde 2014. E indo para a escola, um menino me assediou, acho que ele é deficiente até, e tentou me beijar, e eu sabia andar com a moto da minha mãe, mesmo sendo menor de idade, e assim, ela aceitava e tal. E daí ela falou assim que era para mim ir com a moto, para não acontecer de alguém tentar me beijar de novo e tal, ou acontecer coisa pior, e ela ficou preocupada e falou, vai com a moto.
e volta, né, pra evitar acontecer alguma coisa mais perigosa com você. Aí o Haroldo descobriu que eu tava indo pra escola com a moto dela. Ele pegou e ele tinha amizade com um monte de gente, assim, sabe, mendigo, essas coisas, e fez um mendigo, que era amigo dele, entrar dentro do pátio da escola para pegar a moto e, e consumir com a moto. Aí ainda fiquei muito nervosa e tal, e ele sempre ameaçava minha mãe acabava voltando com ele. Ainda falei para ela, se você voltar com ele de novo depois dessa, eu sinceramente eu saio de casa e tal. E daí aconteceu que a gente conseguiu recuperar a moto e tudo mais, só que daí ele voltou e ameaçou ela mais uma vez, como de costume, e ela acabou voltando com ele. Eu, cansada de viver toda aquela situação, eu falei, ó, oh, sinto muito, mas isso aqui não é mais meu lugar, não. É muito você, aonde eu for, você vai ser bem-vinda, mas por ele, aqui não dá mais, não. E foi o maior desespero, né? Eu procurando a moto no pátio, saí da escola, tarde da noite e nada. Aí, aí eu peguei, saí de casa. Aí logo em seguida, eu não sei o que aconteceu, se ele bateu nela, o que foi que aconteceu. Aí eles se separaram e ela foi e fez a medida protetiva contra ele, que foi a última medida protetiva que ela fez. E ela falou que não queria mais nada, que era para ele seguir a vida dele. Um pouco antes até dele reaparecer e fazer tudo que ele fez, ele falou que estava namorando uma mulher da igreja, que ele ia casar de novo, que minha mãe não valia nada. Foi isso. Ele falou pra quem? Isso pra Mas você? ele falava para os outros e ligava para minha mãe para falar isso para ela. Ele ligava constantemente, todo dia, milhares de vezes no dia. Entendi. Desde que você se lembra, esse relacionamento existe há quanto tempo? Desde os meus 4. Minha mãe largou do meu pai para ir morar com ele. A gente tá falando em exatamente 13 anos, que é um ano a mais do que a filha de 12, certo? Não anda mais. E sempre foi conturbado. E, assim, de primeiro ele falou que não me aceitaria na casa. Aí acabou que eu fui morar com meu pai. Duda, desculpa te perguntar isso. O que significa esse de primeiro ele disse que não te aceitaria na casa? Quando você tinha 4 anos, ele disse isso, é isso? Quando eu tinha 4 anos. Ele nunca gostou de mim. Assim. Ele falou que não aceitaria ela comigo. E daí minha mãe pegou e aí eu fui morar com meu pai. Na verdade, eu fui morar com a minha avó. Eu cresci boa parte da minha infância com a minha avó. Aí eu peguei e saí, fui morar com a minha avó. E só que minha relação com a minha mãe sempre foi tranquila. Aí ela ia me visitar sempre. Só que, tipo, não durou uma semana e ele já começou a bater nela. Isso. Ele me batia nela com muita frequência. E qualquer coisinha que ele não gostasse que ela fizesse, ele batia nela. Ou ameaçava ela. Teve vez dele tentar afogar ela com os métodos que ele dizia que a polícia usava com um bandido. Tentou afogar ela debaixo de chuveiro. Deixava ela toda roxa. E minha mãe, ela sempre foi aquele tipo de pessoa que não gosta de desaforo. Então ela também ia pra cima dele e tal, mas media a força de uma mulher de 1,55 m. Um homem, né, não tem como. Aí teve muitas vezes que ela ia na casa da minha avó, e chorando e tal, e falando que ia largar dele, que não queria mais viver desse jeito, mas era aquilo. A maioria das confusões dele sempre era perto do pagamento dele, que é final do mês. Daí ele abandonava toda a responsabilidade dele de dentro de uma casa e ia nessa toa. Aí ele deixava minha mãe passar fome. Minha mãe, quando ficou grávida da Evelyn também, ela teve que morar no banheiro de uma chácara, porque ele não comprou as coisas para neném, ele não. Ele não comprava nem comida para ela. E ela tinha que trabalhar grávida e morando dentro de banheiro. Ainda as roupinhas da Evelyn, de quando a Evelyn era neném, quem comprou foi uma tia minha que morava fora do país ainda, por parte do meu pai, que sempre acabava ajudando ali. Aí, depois de um tempo, eu não vou saber a idade certinha, eu fui morar com ela. Tinha uma casa em Cruzeiro que, quando ela e meu pai eram juntos, eles passaram para o meu nome a casa. Então, quem tivesse a minha guarda teria direito à casa. E daí a gente foi morar junto nessa casa, eu e minha mãe
E minha irmã estava recém-nascida. E ele sempre ia lá, de madrugada, sempre. É um hábito que ele sempre tinha, de aparecer de madrugada. E falando que queria voltar, que se minha mãe não voltasse com ele ia matar todo mundo e se matar. Que se ela não fosse feliz com ele, ela não ia ser com mais ninguém. E... Ah, sempre foi essa loucura, de sempre. E uma coisa muito louca. E você sai da casa, você tinha quantos... Não, peraí, só para eu entender. Dos 4 anos até setembro de 2023, vocês moravam juntos? Não, Porque você citou que você foi morar com a sua avó, certo? isso. A minha infância praticamente foi mais com a minha família por parte de pai por conta das brigas dele. Porque meu pai não gostava e minha avó não gostava que eu ficasse no meio disso. Justo, Só que justamente. eu não gostava. Tipo assim, eu queria ficar longe, mas ao mesmo tempo não, por causa dela e da Evelyn. Entendi. Aí, com 6 anos, mais ou menos, eu voltei a morar com ela. Quantos anos? Uns 6, mais ou menos. Tá. Aí, depois, com uns 12 para 13 anos, ou 13 para 14, eu saí de casa de novo. Porque ele quebrou o nariz dela no soco. Porque a Evelyn estava doente, vomitando em casa, e ele falou que não ia ajudar com nada, que era para ela se virar, que ela era... Tinha ela de nome horroroso, e ela não valia nada, e sabe, uns nomes que não dá nem para citar, que é Não vergonhoso. precisa citar, não precisa citar. E aí, numa discussão, ele deu um soco nela, no rosto dela, que ela quebrou o nariz. E você presenciou isso? Eu e a Evelyn presenciou isso. Ele deu um soco no nariz dela e ela estava perto do muro da casa e ela bateu a cabeça e caiu desmaiada. A hora que ela acordou, e o nariz dela não parava de sangrar de jeito nenhum. Lavou a área da casa, assim, era aquele porcelanato branco, mas lavou de sangue. Era filme de terror ver aquilo. Ainda eu liguei pro meu pai, pedi pro meu pai socorrer a gente, e meu pai levou ela no hospital e levou a Evelyn para casa do irmão dela, e eu fiquei na casa do meu pai. Mas daí passou um tempo, ele voltou a ameaçar ela, se ela não voltasse com ele ia matar todo mundo e se matar. Ela acabou voltando com ele e eu comecei a me cortar, e eu fiquei muito mal com a situação. Aí minha avó não gostou e fez eu ir morar com ela de volta. Mas eu fiquei 1 ano, e nesse 1 ano minha mãe veio para Marialva. E minha irmã me ligava em desespero de noite. A sua irmã mais nova, a Evelyn. Isso, me ligava em desespero. Duda, ele vai matar ela, pelo amor de Deus, eu não aguento ficar com esses dois. Pelo amor de Deus, me ajuda, volta pra cá. Duda, isso essas ligações, a gente tá dizendo de ligações de uma menininha, né? Porque ela tinha quantos anos quando ela te ligava? Se eu tinha uns 13, eu e ela tem 5 anos de diferença. É um pouco coisa mais nova. Meu Deus. Então, e daí ela me ligava e eu falei pra minha avó, eu não quero mais ficar aqui, eu vou pra lá. Eu vou pra lá porque não dá pra ficar assim, não. Aí eu vim pra cá. E eu comecei a presenciar tudo de novo. Foi um ano de paz e alívio para voltar e ficar mais até agora, que chegou ao ponto mais crítico, que foi a morte dela. E a Evelyn, desde pequena, em brigas, a Evelyn sentava atrás da porta do quarto ou de qualquer lugar e abraçava as pernas e ficava se tremendo. A Evelyn passava mal de não conseguir respirar. E eu que acalmava e tal. E ele tem muita raiva de mim porque ele ia bater na minha mãe. Eu entrava no meio, o meu instinto. Eu não ia deixar ele bater na minha mãe assim, né? E voava pra cima dele. Daí eu tentava bater nele também, pra tentar ver se ele parava de machucar ela. E no fim, apanhava nós duas. Quando ele não batia nas 3. Ele já chegou a te agredir fisicamente? Chegou. Porque eu ia no meio, ele vinha e me batia também. Ou em discussão que ele ainda não tinha chegado a bater nela, e eu falava para eles parar, por favor, por causa da Evelyn, que a Evelyn não merecia passar por isso. Teve uma vez que ele me encurralou numa quina da parede e começou a encher minha cabeça de pratada. Tava com um prato de comida na mão e começou a me bater um monte. E quebrou o prato na sua cabeça, é isso? Não chegou a quebrar o prato, porque minha mãe entrou no meio, mas ele me bateu muitas vezes. Aí minha mãe ainda gritava pra mim, Eduardo, se você achar no meio, taca nele pra ele parar. Corre, Eduardo, corre. E, tipo,
Aí ele debochava de mim, ele falava: se você tacar alguma coisa em mim, eu te mato aqui dentro. E aí, você vai tacar? E na Evelyn ele batia? Ele batia. Por coisa assim, muito pouca. Eu vou. Igual meu pai, ele costumava vir me ver. E teve uma vez. E ele, tipo, ele e meu pai não brigavam. Mas ele queria se aparecer na frente do meu pai. Tipo, que ele que mandava na casa, que ele que mandava na Evelyn, que ele mandava em tudo ali. Tipo, ele queria mostrar que ele era o grande ali, dentro da casa. E teve uma vez que meu pai estava na cidade, inclusive, e estava em casa, e eu e a Evelyn, né, conversando com ele e tal, a Evelyn foi tomar café. O que a Evelyn foi pegar um açúcar do pote, o pai dela falou que não, que era para ela pegar de um potinho que ele tinha apanhado na mesa. E a Evelyn tinha nojo dele por ele andar com mendigo, essas coisas. Daí a Evelyn não aceitava as coisas da mão dele. Aí a Evelyn foi pegar do pote e ele começou a bater na Evelyn, porque ela pegou do lugar que não era para pegar, que era açúcar do mesmo jeito, do mesmo pote, não tinha para que aquilo. Ele começou a bater nela um monte. E a Evelyn gritava para ele e falava que você não é o meu pai, pai não faz isso, pai não trata filho desse jeito. Por que você faz isso comigo? Eu não fiz nada para você. E ele não parava. E, Aí que ele batia mais, né? e como que era essa agressão? Ele batia com a mão, batia com alguma coisa? Ah, ele batia com a mão, às vezes com chinelo, às vezes puxava o cabelo dela. Nossa. Pra... E era isso, ele era bem, bem agressivo. Ou você, a hora que você via que ele levantava, ou você saía correndo, ou você apanhava. E Duda, e as agressões da sua mãe? Como que eram? Com a minha mãe, com a minha mãe e comigo eram mais ou menos as mesmas agressões, o mesmo jeito dele ficar nervoso e vir pra cima era quase a mesma coisa, porque pra gente ele pegava a faca, entortava a faca, batendo na mesa, falando que ia matar a gente. E aí na minha mãe ele ia mais de soco, e era soco no rosto, nos braços, no peito, chute. Teve E, uma vez que ela tava com a cicatriz no braço, que ele pegou uma chave do carro e riscou no braço dela, assim, ficou enorme, machucado ainda. e vocês procuraram ajuda da polícia? Vocês procuraram ajuda de alguém? E como que era para vocês tentarem parar com que isso acontecesse? Na polícia, pelo menos em Cruzeiro, não ia mais. Eles não iam mais. A gente ligava pra polícia e eles não apareciam mais. Só para eu entender, Cruzeiro, E eram horas depois. Cruzeiro é uma cidade perto de Marialva, é isso? Não, Cruzeiro do Oeste é a cidade onde eu e a Evelyn nasceu. A gente morou lá até uns 5 anos atrás, mais ou Tá, menos. entendi. E lá a polícia não ia mais. Ou se ia, era uma hora depois do que ligava, ou demorava muito para chegar, e ele já tinha batido todo mundo, já estava todo mundo tudo esfolado, e ele já estava no mundo. Aqui em Marialva, teve vez de vizinho chamar, porque ele tomava o celular, ele quebrava o celular, e ele vinha para cima, não tinha como fazer nada, muitas vezes. Teve vez dos vizinhos ligar, e policial vê ela machucada, porque ele bateu nela, e os policial falando e os vizinhos ligavam falando que ele ia matar ela dentro de casa. A hora que os policiais chegavam, ele mostrava a carteirinha de sargento dele, os policiais viravam as costas e embora. Ou Porque se- normalmente quem atende também é chamado assim é soldado ou cargo abaixo que ele. Ele era primeiro sargento. Então ele mostrava a carteirinha para ir embora. Podia ver ela ali morta no chão, toda machucada, desmaiada. Eles pegavam e viravam as costas e embora. No dia dos fatos, você estava onde? Na minha casa. Na sua casa, onde você mora hoje, inclusive. Onde eu moro hoje. Você mora com quem? Agora mora eu, o meu namorado e a minha irmã. E no dia dos fatos, você estava aí nessa casa. Só você e o seu namorado, é isso? E o meu namorado. Até porque a Evelyn estava lá junto com a Viviane. Isso. Porque foi assim, no dia que ela chegou de viagem. No dia. Que era Réveillon, De né? noite. Final do ano. Isso, ela chegou em torno de umas 6, 7 horas. Não, era mais tarde, porque eu tava perto. Era umas 10 horas, mais ou menos, 9, 10 horas que ela chegou. Do dia 1. E Do dia 1 de isso, no janeiro, dia. né? Aí ela sentou aqui no sofá de casa e ficou um pouco conversando comigo. Aí eu tinha que ir no centro buscar um lanche. E enquanto ela tava viajando, a moto dela tava aqui em casa. Aí ela pegou e pediu para mim pegar
levar ela em casa, na casa dela, no caso, pegar o lanche, na verdade, buscar a Evelyn, deixar lá na casa também, e buscar o lanche e vir embora. E no outro dia de manhã, eu e meu namorado ir buscar ela e a Evelyn para elas almoçar aqui em casa. Ou seja, vocês tinham um almoço combinado pro dia 2. Isso, a gente tinha um almoço combinado. Aí eu peguei ela, levei, a Evelyn estava lá na lanchonete, onde eu ia buscar o lanche, então eu fui lá, busquei a Evelyn, levei em casa também, e também, deixa eu deixar bem certinho aqui. No dia que eu fui levar a minha mãe, que foi no dia que ela morreu, ela estava sem chave de casa, porque a chave tinha ficado na bolsa da minha irmã, na casa de uma coleguinha dela. E tinha uma janela lá na casa dela que era quebrada, que só tinha uma coisa que escorava, mas a gente conseguia erguer esse escoro para abrir a janela e elas conseguiam pular. E a casa estava toda trancada. Elas entraram por essa janela, ela e a Evelyn. Aí, tá, peguei e vim embora e, e dormi. Quando foi. E naquela noite eu tava me revirando bastante, eu não tava conseguindo dormir. Nem sei o porquê. Quando foi 3 e pouco da manhã, a Evelyn me liga. Eduarda, ele matou a mãe. Eu, o quê? É, o pai matou a mãe. Ele matou ela tá morta. Falei, você tem certeza que você tá falando? Na hora eu nem chorei. Tipo, ela deve ter visto ela com sangue na minha cabeça, né? Deve ter visto com sangue, ele deve ter batido nela, né? Mas não tá morta, não tem como. Aí eu falei, onde você tá, Evelyn? Você tá na casa? Ela falou, não, eu corri e me escondi na casa de um vizinho. Eu não sei explicar onde eu tô. Eu só tô escondida. Tem um pastor alemão enorme rosnando pra mim, tentando me morder. Aí eu falei pra ela, fica parada. Se o cachorro tentar te morder, você pega o chinelo, alguma coisa que tiver na frente, toca ele, bate nele, mas não sai daí. Antes uma mordida de cachorro do que você morta também. Eu tô subindo pra ir agora. Aí eu liguei pra polícia, falei o que tinha acontecido, aí eles falaram pra mim ter certeza, tentar falar com ela e depois retornar lá. Eu retornei pra eles, aí eu falei que ela não tava dando sinal, e a Evelyn tinha falado que ela tava morta. Aí eles mandaram a viatura. Aí eu fui subindo enquanto isso, e eles pediram pra mim não chegar lá antes da viatura, porque era perigoso se ele estivesse lá ainda e tal. Aí eu peguei e subi. A hora que eu vi a viatura descendo, eu desci junto. Aí o policial entrou pra dentro, falou que ia ver se tava tudo bem. Entrou os dois policiais. E eu vi que um saiu e o outro não. E um saiu no celular. Nossa, mas ali eu já fiquei muito puta. Eu só ajoelhei no chão, comecei a chorar. Eu falei, pronto, Magalhães, dela morreu. Já era. Ele saiu no celular, não falou nada. Aí ele saiu pra fora, depois de falar no celular, e falou pra mim. Aí ele, tipo, não falou nada. Aí eu perguntei pra ele, ela morreu? Aí ele olhou pra minha cara assim e voltou a mexer no celular. Aí eu falei, tem batimento, tem alguma coisa, vocês olharam? Ela tá morta mesmo? Aí saiu o outro pra fora. O outro policial que tava lá dentro ainda e falou, aparentemente morreu, porque não estamos sentindo mais o pulso dela e nada, e morreu. Aí eles falou que depois ia precisar que alguém entrasse lá dentro para ver se era ela mesma, né? Pra confirmar. Então. Nesse meio tempo, eu pedi para sair buscar a Evelyn, porque a Evelyn tava correndo perigo ainda, né? Querendo ou não, por causa do cachorro. Nesse meio tempo, eu estava escondido na rua de trás, na casa de um vizinho, que eu nem sei quem mora lá. Nem ideia. E uma Gadiana entrou para ver, que é o meu namorado. E ela realmente estava morta. De roupa íntima e deitada, com os braços para cima e com a mão tudo cortada, de tentar pegar a faca para, sei lá, se salvar. Né? Duda, qual é a distância da sua casa que você está agora para a casa dela? Que você disse que você subiu, depois você desceu, só para a gente saber. Eu acho que dá um quilômetro, eu acho. Tá. De distância. É bem próximo. É perto. Tá. Como que estava a relação da sua mãe com o Haroldo em janeiro? Em janeiro, em dezembro, logo depois de sair de casa, eles estavam juntos ainda, ela tinha conseguido quebrar esse ciclo de violência e para fazer a vida dela, tinha rompido o relacionamento, eles ainda estavam juntos, como que estava isso? Ela tinha rompido, ela não queria mais. Ela estava decidida a melhorar de vida, a terminar a faculdade e seguir a vida. E ela não queria mais. E ela bloqueava ele, números, e ele
arrumava outro pra ligar, e aí ela desbloqueava ele pra falar alguma coisa da Evelyn, e ele se aproveitava pra falar que queria voltar, vamos fazer nossa vida de novo e tal, e ela, não, eu não quero mais, acabou. Aí, até um tempo atrás, né, ele tinha falado que ele tinha arrumado uma namorada, que ia casar, que não queria mais que ela ligasse pra ele, que não queria mais nada, sendo que ela nem ligava pra ele. E daí, eu não sei o que aconteceu lá em Porto Rico, porque ela e meu pai sempre tiveram amizade por conta de mim. Eles se tratavam muito bem, eles eram muito amigos. E por minha conta. E eu acho que na cabeça inocente da minha mãe, ela poderia ter a mesma coisa com ele, por causa da Evelyn. E ela chegou a ligar para ele lá, porque ela tava com um problema por causa do carro, alguma coisa assim, eu não sei direito o que aconteceu. E ele falou que não queria mais falar com ela, não, que era para ela se lascar e pra ignorar. Que não queria mais falar com ele, que era pra ela esquecer ele e tal. Ela falou, tá bom. E daí, depois disso, ele começou a ligar um monte pra ela. Inclusive, quando ela tava aqui em casa, ele tava ligando pra ela. Quando ela chegou de viagem. Ele veio ligando o caminho inteiro pra visão. Porque bloqueado no WhatsApp ele era. Na volta de Porto Rico para Marialva, é isso, né? Isso. Você chegou a perguntar para sua irmã, para Evelyn, o que ela viu dentro daquela casa naquele dia? Ela me contou. Ela tava na sala, a Evelyn sempre foi de dormir mais tarde. E minha mãe dormia cedo. Ela ficou na sala e escutou o barulho do trinco na porta. E ela estava sem chave, porque, como eu disse, no dia ela pulou a janela porque elas estavam sem chave. Yeah. Ela escutou o trinco e ela pensou que era um ladrão, alguma coisa. Aí ela foi pro corredor e ficou espiando no corredor e viu uma sombra grande. Aí ela saiu correndo pro quarto da minha mãe. É uma casinha pequena. Saiu correndo pro quarto da minha mãe, acordou minha mãe e falou: tem alguém aqui. Começou a gritar e chorar. Aí ele falou: calma, nega, é o pai. É eu, para, é eu. Aí ela disse, parou de gritar, só que ela ainda estava com muito medo, porque isso era 3 e pouco da manhã. Ele estava abrindo a casa silenciosamente, tentando pelo menos, né? Aí ele chegou perto da minha mãe e falou assim, vamos voltar. E elas não acenderam o quarto, a luz do quarto. Elas ficaram lá no escuro, na cama, a Evelyn abraçada com a minha mãe, e ele falando com ela. Vamos voltar e tal. Aí minha mãe falou, não, acabou, eu não quero mais voltar com você, segue a sua vida. Você não estava namorando, não ia casar? Me deixa em paz. Não. Aí ele pediu para dormir lá, então, para que de manhã eles fossem atrás do divórcio. E ela falou, não, procura o seu caminho, por onde você vê, você volta, não vai dormir aqui, ponto. Aí a Evelyn falou que a última coisa que ele falou é que eles começaram a discutir, ele falou que ela estava com um amante, que ela era ele chamou ela de vários nomes lá e falou assim que, que se ela tava com amante, não sei o quê. E minha mãe começou a debochar dele. Falar que tava mesmo, e daí, se ela tivesse, ela não tinha mais nada com ele, que não era amante, não, porque ela era solteira e tal. A Evelyn falou que a última coisa que ele falou foi, é? E tirou a faca do bolso. Aí ele deu a primeira facada, que pegou o rosto da minha mãe, que desceu pro pescoço, e a Evelyn fala que minha mãe já não conseguia falar direito. Não sei se era por causa do sangue do pescoço ou algo do tipo. Sim. E a Evelyn entrou no meio dos dois. E minha mãe falava: para, Haroldo, eu volto, para, pelo amor de Deus. Aí minha mãe empurrou a Evelyn. E ele, não sei se ele tentou puxar ela. Ela fala que ele tentou acertar a facada no pescoço dela também, da minha irmã. Que ele puxou ela pelo cabelo e que o braço não alcançou, porque o cabelo da minha irmã é enorme. Eu não sei se ele pegou muito na ponta do cabelo e tentou acertar a facada no pescoço, não conseguiu. E minha mãe foi para cima dele, de novo. No que minha mãe foi para cima dele, ele já soltou a Evelyn e continuou nela. E foi várias ali. Aí a minha mãe falou para ela correr. E a Evelyn fala que depois do que ele falou ele não falou mais nada. Ele ficou mudo, focado, tentando machucar ela. Aí ela saiu correndo e me ligou. Mas pelo que eu vi na casa, porque eu tive que entrar lá pegar a roupa dela para me levar para a sanidade e a casa ainda estava toda suja, ela conseguiu correr até o corredor, que foi onde ela caiu. E tava a marca assim de um braço
na parede, que eu acredito que não é o dela, porque era muito grande, o braço da minha mãe era mais fino que o meu, porque ela era bem pequenininha. E o meu namorado fala também que quando ele entrou para reconhecer o corpo, ver se era ela, tinha uma facada no peito, do lado do coração, que parecia que foi até medido para dar a facada ali. Aí eu não sei se ele abaixou para dar e segurou na parede para dar essa última facada para ter certeza, ou o que foi que aconteceu. E foi isso. Como que a Evelyn tá hoje, Duda? Como você tá hoje? Como vocês estão? Tá uma cuidando da outra? Você agora que tá emancipada, tá na responsabilidade de cuidar dela? Como vocês estão? A minha mãe, antes de morrer, uns meses antes, um mês e pouco, ela me fez jurar várias vezes que se acontecesse com ela, era para mim me emancipar e pegar a guarda dela. Porque a Evelyn não tem ninguém, ela falava. Que a nossa família era só nós três e que eu tinha que prometer para ela que eu ia cuidar da Evelyn. E foi o que eu fiz. Me emancipei, peguei a guarda da Evelyn, provisória, mas até eu fazer os 18. E a Evelyn, ela ainda parecia, assim, seguir em frente melhor do que eu. Eu levo ela no psicólogo e tal, faço acompanhamento certinho, ela toma os medicamentos dela, eu tomo os meus. E é ela que me dá força, que me apoia quando eu tô de madrugada chorando, e tá junto comigo. Ela ainda fala pra mim, não tinha o que a gente fazer, ele tava muito decidido. Para de chorar, Duda. A mãe não ia gostar de te ver assim. E é ela que vai me acalmando. Com certeza. Agora vocês vão ter que ser um o ombro da outra, né? Vocês vão ter que encontrar força uma na outra para continuar seguindo em frente, para continuar nesse caminho aí da família Furlan, né? Para continuar dando todo o apoio, você para ela e ela para você, né, Duda? Quero que você saiba que, antes de tudo, a gente, aqui do canal, e eu falo em nome de toda a minha equipe, a gente se solidariza muito com a sua dor, com a dor da Evelyn. Vocês podem contar com tudo que vocês precisarem aqui com a gente. Eu falo a mesma coisa pro Dr. Jackson, inclusive, que conversou comigo. Então, assim, de verdade, a gente se solidariza muito. Eu não sei o que você está sentindo, mas me solidarizo com a sua dor. Então, de verdade, pode contar comigo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A sua mãe tinha irmãs? Vocês têm tias? Ou a sua mãe era filha única? Minha mãe tinha duas irmãs, mas uma faleceu aos 21 anos, que faz um tempo já. E tem uma que tia Vanessa, ela mora num bairro do lado do meu aqui, só aqui pra baixo. A gente mora perto da casa uma da outra. Mas a gente não é muito próximo, entendeu? Tipo assim, ela manda mensagem às vezes, conversa comigo, mas de família, assim, que a gente conversa mais é mais a parte do meu pai que ajuda a gente e tal. Quem estava junto, né, no dia, foi ajudar para mim liberar o corpo dela e tal, mas depois disso, afastou A sua, de novo. você me disse que sua mãe pediu pra você, né, pra você se emancipar caso acontecesse alguma coisa, pra você cuidar da Evelyn. Ela já temia esse risco de vida, então, né, Duda? Desde os meus 4, ela vive o terror há 13 anos. E tenta seguir também há 13 anos. E não vai. Ela conheceu o Haroldo aonde? Sabe? Sei. Quando, antes dela e do meu pai se separarem, eles tocavam uma igreja em Cruzeiro do Oeste. E o Haroldo era amigo do meu pai. Eles fizeram amizade dentro da igreja e o Haroldo, ele começou a tocar nessa igreja. E às vezes meu pai, ocupado com a igreja, não tinha como buscar minha mãe no serviço, pedia para esse amigo dele ir. E nessas idas buscar a minha mãe, ele começou a prometer um monte de coisa para ela. Que prometeu faculdade, prometeu uma vida boa, prometeu dela não passar necessidade, dela não passar nada. E minha mãe caiu no conto do lugar muito fácil. Sim, inclusive teve filho muito rápido com ele, né? Se a gente tava falando de 13 anos de relacionamento e a Evelyn tem 12, com um ano de relacionamento eles tiveram a Evelyn, certo? Isso. Se você pudesse falar alguma coisa pro Haroldo hoje, o que você falaria pra ele? Eu acho que eu nunca dirigi a palavra a ele, nunca mais. E se ele espera perdão de alguma parte,
Ele morre sem esse perdão. Ele tirou a coisa mais importante da minha vida. E também se privou de uma das coisas mais importantes que ele podia ter na vida. Que era essa. Como o relacionamento deles já não era bom, a Evelyn quantas vezes não chorou pra mim falando que ela não tinha ninguém. Porque ele tirou a única coisa que era dela. E que ela odeia ele. E que não me dói ouvir isso. Porque eu cresci com um pai. Infelizmente, a Evelyn. E ele perdeu o maior privilégio do mundo. De conhecer a menina incrível que foi eu e minha mãe que criou sozinha. Com certeza. E se você pudesse dizer alguma coisa para sua mãe, o que você falaria? Saudades. Muita saudade. Eu espero que um dia eu possa matar essa saudade e poder ter certeza que ela se orgulha de mim em algum lugar que ela esteja, né? A partida dela ainda dói bastante. E eu nem sei se isso um dia vai doer menos, mas eu acredito que não. E se eu pudesse lá, se eu pudesse estar lá, eu tinha tentado até o último minuto salvar ela, mas infelizmente estava fora do meu alcance. Duda, te agradeço muito. Foi um prazer conversar contigo. Quero que você saiba mais uma vez que nós estamos aqui à disposição. O que você precisar, você tem meu contato. A gente vai conversando. Assim, eu sinto muito por tudo isso que está passando. A gente aqui luta incessantemente para diminuir os feminicídios, para que não tenham outras Vivianes, e são tantas, mas tantas vítimas, mas a gente faz um trabalho aqui incessante. Eu não quis conversar com você só para entender o que tudo aconteceu. Na verdade, eu quis conversar com você porque você hoje é a voz da sua mãe e você passa coragem para várias outras mulheres. Essa sua fala que evidencia para outras mulheres vítimas de violência a importância da denúncia, a importância de tentar sair desse ciclo de violência que acontece todo dia, o dia todo. Então, assim, saiba que... Oi? O primeiro tapa é sair correndo o mais rápido possível. Exatamente. Porque começa daí. Exatamente. Então, assim, eu estendo as suas palavras, a sua voz de dor, o seu pedido de socorro, o seu pedido de justiça para várias outras mulheres que infelizmente são vítimas. E nós aqui, a gente vai fazer de tudo para que esses casos diminuam, para que a gente leve a informação, para que a gente possa também gritar, nós aqui como comunicadores, gritar por socorro para as autoridades, para a polícia, para os legisladores, enfim, para todo mundo que possa ajudar. E que a gente se una e seja uma grande rede de apoio a todas vocês. De verdade, muito obrigado, seja forte, eu sei que não vai ser fácil, mas seja forte, a sua mãe lá de cima com certeza está muito orgulhosa da mulher que você é hoje. Estenda toda essa sua força para Evelyn, porque ela vai precisar disso, principalmente daqui a um tempo, porque ela vai começar a amadurecer, vai começar a se desenvolver e, claro, que ela vai lembrar de tudo isso que ela passou, mas estenda essa força a ela, nunca deixe ela sozinha, porque hoje você é a mulher dessa grande família. Então se cuidem, sintam-se abraçados por nós e eu fico aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Antes de finalizar o programa de hoje, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quem é que dá um amparo para essa família? Quem é que dá um amparo para uma garota de 17 anos que agora tem que cuidar sozinha de uma menina de 12? Muito obrigado a participação de todos vocês. Hoje eu conversei com a Eduarda Furlan, ela que é filha da Viviane, uma moça que foi morta na madrugada do dia 2 de janeiro de 2024 em Marialva, no Paraná. Eu fico por aqui e vejo vocês numa próxima oportunidade. Nós estamos à disposição nas redes sociais e através do e-mail op@medialand.com.br. Até semana que vem. Tchau, tchau.